vou pedir para que vocês me deem o feedback por áudio, né? Quem puder, por áudio, porque a partir do momento que eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar o chat. Tá bom? Ok. Beleza, vamos lá. Foi? Foi. Foi sim, professora. Show. Bom, então eu sou a professora Maria Carolina, né? Nós vamos trabalhar as disciplinas de língua portuguesa e literatura. E esse plano de trabalho, gente, é claro que, assim, é um planejamento, né, feito no início do período, mas ele está sujeito a algumas alterações. E essas alterações, que porventura surgirem, vão ser sinalizadas através do mural, tá, do Google Classroom. Então, o nosso principal canal de comunicação é o mural da nossa sala de aula virtual, tá bom? Por exemplo, o primeiro encontro que aconteceu dia 7, né, com a outra turma, com a 261, tanto que eu nem incluí aqui, ó, só tinha 261, foi realmente a falha na comunicação, né, eu achei que era só essa minha turma. O primeiro encontro foi síncrono, né, nós fizemos uma revisão do conteúdo a partir da análise de alguns textos. A segunda aula já foi uma aula gravada, está na plataforma, eu coloquei ontem na sala de vocês, não os coloquei na mesma sala, tá? Para não criar eventuais confusões, então eu fiz uma sala para 261, uma sala para 161. E esse material da aula 2 também já está postado. Quem consulta regularmente a sala de aula virtual já deve ter notado que desde anteontem eu inseri esse material, tá? Então foi uma aula gravada. Semana passada foi feriado, então não houve inserção de conteúdo, tá bom? Hoje já inseri o material desta semana. Modernismo, primeira fase, e segunda fase. Então, inseri 2 videoaulas, tá? E material complementar, né? Resumo do modernismo, primeira fase, resumo do modernismo, segunda fase, e uma proposta de atividade. A primeira proposta avaliada. Tá? Então, essa atividade valerá 1 ponto. Então, vocês observam aí, ó, dia 28, análise de poesia, revisão modernismo, primeira fase, contexto da segunda fase do modernismo, características. Então, trabalhei esse conteúdo, o Bruno pediu para que eu revisasse, né, o modernismo, então, fiz isso, postei as videoaulas, esse material, anexei um material resumido para vocês, e solicitei, o trabalho é o seguinte, eu quero que vocês, a partir da leitura desse material que eu disponibilizei, a partir das anotações que vocês eventualmente fizerem da videoaula que assistirem, vocês vão elaborar um fichamento. O que é um fichamento? É um resumo esquemático. Vocês, no 6º período, obviamente, já sabem o que é o fichamento, né? Então, é um resumo que vocês vão fazer com as partes principais do conteúdo, mas esse resumo vai ser feito em forma de esquema, tá? Em tópicos, né? Setinhas, tá bom? Todo mundo sabe o que é um fichamento, né? Sim ou não? Seria tipo um mapa mental, professora? Não, não é um mapa mental. Existe o mapa mental, existe o fichamento. O mapa mental, na verdade, você, numa única folha, a partir desse esqueminha das setas, vai colocar tópicos principais. O fichamento ele é um pouquinho mais extenso que o mapa mental, tá? Então, você coloca, por exemplo, modernismo, primeira fase. Marco do modernismo, primeira fase. A Semana de Arte Moderna, 1922. Então, você coloca em tópicos. Marco, Semana de Arte Moderna, 1922. Contexto, 2 pontos. Aí coloca o contexto histórico em tópicos. Depois, características principais, coloca em tópicos. Principais autores, coloca em tópicos. Tá? Deu para entender? É um resumo esquemático. Entendi. Tá? Porque tem gente, na outra turma, eu gosto de pedir o fichamento, porque é uma forma de vocês fixarem o conteúdo. Então, assistiu a videoaula, leu o material complementar, o resumo que eu já disponibilizo, pronto, tá tudo fresquinho, você vai
elabora o seu resumo, quais informações que você julga, né, mais importantes, mais relevantes, isso facilita o teu estudo. Você vai fixar o conteúdo, né, e vai aprender melhor esse conteúdo, tá? Então, eu sempre, quando a gente trabalha alguma escola literária, eu sempre costumo pedir o fichamento, que é o momento que você vai fixar, de fato, esse conteúdo, a partir da videoaula que você vai assistir, a partir do material complementar que você vai ler. Tá? Agora, olha, gente, é importante que vocês elaborem esses fichamentos, que não simplesmente, né, se apropriem de resumos que existam na internet, tá bom? Porque senão não adianta, né? Então, procurem fazer, né, elaborar direitinho, tá? O que mais que eu ia falar? Entendido até aqui? Então, esse fichamento é para a semana que vem. Vocês têm uma semana aí de prazo. Vão assistir a essa videoaula, né? As videoaulas de modernismo primeira fase e modernismo segunda fase. Vão ler os 2 resumos e vão fazer esse fichamento. Pode fazer no caderno, não tem problema algum. Quem optar por fazer no caderno, tira foto e manda, né, esse anexo na GSA, no Google Sala de Aula, tá bom? Quem preferir digitar, também pode fazê-lo, e envia pela nossa sala virtual também. Tá legal? Tranquilo? Tranquilo. No dia, então, é para o dia 5, para a semana que vem. Na semana que vem, essa proposta aqui, ó, análise de um conto, e aí eu vou trabalhar já o conteúdo mais voltado para a gramática, sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, pressuposições e inferências. Então, na semana que vem, a aula será síncrona. Então, no meu planejamento, inicialmente, eu pensei que a aula seria assíncrona, mas mudei de ideia. Tá? Semana que vem, então, ela vai ser síncrona, vai ser aula ao vivo, 16h15, nesse mesmo horário, tá bom? As 2 turmas juntas. E quem não puder assistir, depois verifica a gravação na nossa sala de aula virtual, tá bom? No dia 12 de maio, eu já vou enviar aqui uma outra proposta de avaliação, tá? Um trabalhinho, ok? Valendo 1 ponto. Aqui tá envio da proposta de avaliação 1, mas na verdade vai ser a avaliação 2. É o que eu falei sobre a mudança nesse plano de trabalho. Algumas pequenas alterações, tá? Então já vai ser a proposta 2, que valerá mais 1 pontinho. E a prova, que terá o valor de 8 pontos, acontecerá no dia 16 de junho, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá? Dia 19, ó, a gente segue esse conteúdo aí com literatura contemporânea, contexto, produções. Dia 26, semântica argumentativa, análise de resenha. Dia 2 de junho, características estruturais da resenha. Dia 9, a gente faz uma grande revisão do conteúdo e haverá uma proposta de produção de resenha. Tá? Dia 23, a gente encerra o nosso período, esse período que é curtíssimo, né? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Então, eu vou ver até se depois dessa aula eu já faço as alterações que aconteceram, né, nesse plano de trabalho, e vou atualizando constantemente, porque é importante vocês visualizarem que existe a necessidade de a gente fazer adaptações ao longo da caminhada, tá bom? Orientações gerais, é importante que vocês estabeleçam uma rotina de estudos, né? É importante que exista compromisso na entrega das produções, respeito aos prazos estipulados. O nosso canal de comunicação remota é o GSA, né? Através do mural, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer contextualização que vocês queiram fazer, né? O façam através do mural. Avaliações, já falei. Então, um trabalhinho valendo 1 ponto, 2 trabalhinhos valendo 1 ponto, a prova valendo 8. Eu trabalhei com os alunos, na primeira aula, a diferença entre gêneros textuais e tipologia das sequências textuais. Quando a gente fala em gêneros textuais, nós precisamos pensar nos inúmeros tipos de textos que existem.
A receita é um exemplo de gênero textual, a poesia é outro gênero textual, a charge é um outro gênero textual, a notícia é outro gênero, a bula outro gênero, e assim por diante. São inúmeros os gêneros textuais que atendem a diferentes intencionalidades discursivas. Cada um desses textos, né, apresenta um objetivo de comunicação. Cada um desses textos apresenta uma estrutura característica para atender a esse objetivo de comunicação. Né? Então, os gêneros textuais, eles são flexíveis também. Eles podem sofrer alteração na estrutura para atender determinada necessidade comunicativa que surja. Como assim, professora? Se nós pensarmos, por exemplo, no gênero textual carta, e pensarmos que o gênero textual e-mail é um gênero que apresenta características estruturais típicas da carta, a gente vai entender essa questão que eu acabei de mencionar. Né? É como se o e-mail fosse um processo de transformação do gênero carta, por conta das inovações tecnológicas, das formas de comunicação que foram sofrendo alterações ao longo dos tempos. Tá? Então, o e-mail ainda tem, né, conserva parte da característica estrutural do gênero carta, mas o suporte é diferente, o canal é diferente. Quando a gente pensa na carta, a gente pensa em todo aquele contexto, né, que a gente depende aí dos correios, do transporte dessa forma de comunicação, né, o tempo que leva para que o destinatário tenha contato com o texto, o tempo que leva para o emissor obter a resposta. No e-mail é tudo instantâneo, a comunicação acontece em tempo real. Né? Se a pessoa a quem se destina o e-mail estiver conectada, ela pode responder no mesmo instante. Né? Então, assim, isso para ilustrar essa questão da flexibilidade. Outro exemplo interessante é o do blog. O blog seria aquela adaptação digital para um gênero antigo que existe, que é o gênero diário. Tá? Inicialmente, o blog é criado para que o enunciador compartilhe as experiências, né, compartilhasse as experiências pessoais num canal específico. Só que o diário, o gênero original, diário, ele implica a questão da confidencialidade. Eu acho que não é, vocês, não sei se as meninas vivenciaram, né, essa experiência, mas pensa no diário, no cadeadinho, na chave. Olha o caráter de confidencialidade. Aquilo que a experiência que você escreve ali não é para ser compartilhada com qualquer pessoa, né? Então você vai escrever ali diariamente uma experiência que você teve, um estado de espírito seu, aí você coloca a data. Querido diário, hoje estou me sentindo assim, assim, assim. Não era dessa forma? E no blog, isso já não acontece, esse caráter de confidencialidade já não existe, né? Então, você vai dividir experiências que você sabe que serão compartilhadas para pessoas que você conhece e, eventualmente, pessoas que você não conheça, que vão poder interagir, né? Então, mas assim, vamos pensar no objetivo de comunicação. Muitos desses gêneros, né, que vão surgindo por conta das necessidades comunicativas, conservam elementos daqueles gêneros que deram origem a eles. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professora. Então, meus amores, todos esses... Deixa eu colocar minha mesinha aqui, que é a minha espécie de quadro negro digital, porque eu não sei usar o mouse para escrever. Então, é mais prático que eu use a minha... Agora foi. Tá. Então, olha, todos esses gêneros textuais aqui apresentam características estruturais próprias que atendem, né, às respectivas intencionalidades discursivas. Tá? Todos esses textos apresentam uma função social de comunicação. Os gêneros textuais são diferentes da tipologia das sequências textuais. Quando a gente fala em tipologia das sequências, nós estamos falando... Tá dando para ver meu quadro?
nós estamos falando de modos de organização da composição textual. Quando eu vou escrever um texto, eu posso organizar esse texto através dessas tipologias aqui, através dessas possibilidades de composição: narração, descrição, injunção, exposição e argumentação. São 5 as tipologias das sequências textuais. Quando a gente pensa nos gêneros textuais, olha, são inúmeros, incontáveis. Agora, tipologia das sequências, a maneira de organizá-los, né, discursivamente, 5. Pensarmos o seguinte: cabem nos 5 dedos de uma das mãos. Então, formas de organização do discurso: narração, descrição, injunção, exposição e argumentação. Tá? Então, os tipos textuais são estáticos. Minha canetinha tá com... Os tipos textuais são estáticos. As estruturas dos tipos textuais não mudam, tá? A estrutura do texto narrativo, do texto descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo, né? Agora, uma informação importante: esses gêneros textuais podem escolher, de acordo com o seu objetivo de comunicação, uma dessas sequências textuais. Por exemplo, vamos pensar no gênero textual bula. Bula de remédio. Qual é o objetivo da bula de remédio? Hein, gente? Qual o objetivo de uma bula? Descrever o remédio? O que mais? Só descrever o remédio? Falar de sintomas que eles podem causar, de problemas, e o que ele ajuda. Exatamente. Então, uma bula, né? Quando nós lemos uma bula, nós temos acesso à descrição do medicamento, sim, né? Esse medicamento é composto por isso, 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 isso. Posologia, efeitos colaterais, né? Então, como administrar essa medicação? Como é que eu devo tomar essa medicação? Qual é a orientação? 1 comprimido? 2 comprimidos? Quais são os possíveis efeitos colaterais? A bula, assim como o manual de instrução, é um texto que tem o objetivo de instruir, né? Mostrar como usar alguma coisa, nesse caso específico, o medicamento, né? Então, a bula vai mostrar para você como administrar essa medicação. E, é claro, acaba apresentando aí também elementos descritivos. Mas a tipologia que predomina no gênero bula é a injunção. O que é um texto injuntivo? É um texto que tem como objetivo principal instruir, mostrar como se faz algo. Então, em bulas de remédio, manuais de instrução, o tipo sequencial que predomina é a injunção, por conta do seu objetivo de comunicação. Agora, como a Alice bem lembrou, na bula de remédio também existe o quê? Elementos descritivos. O remédio é composto de tantos gramas, tantos miligramas do componente tal, né? Assim, então, existem elementos descritos. No mesmo gênero, eu posso me deparar com mais de uma sequência textual. O que eu preciso identificar é a sequência textual que predomina de acordo com a intencionalidade discursiva. Então, ainda que existam elementos descritivos na bula, a tipologia predominante é a injunção. Por quê? Porque o objetivo do texto é instruir, é mostrar como se faz algo. Tranquilo? Professora, Oi. por que o nome é injunção e não simplesmente, sei lá, instrução? Tem alguma coisa na formação dessa palavra aí? Não é por conta de origem da palavra, não. Né? Injunção é instruir, mostrar como se faz algo, é o sentido implícito, mas não tem a ver com a etimologia. Entendi, obrigado. Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo. Se nós pensarmos num gênero como o romance. Minha canetinha tá danada. Se nós pensarmos num gênero textual como romance, o que é o romance? É uma narrativa ficcional longa, com um enredo bem desenvolvido, né? Qual é o objetivo da narrativa
ficcional romance? Hein, gente? Qual é o objetivo da narrativa ficcional romance? Contar o quê? Uma história de amor? História em Não, geral. aí eu vou... Isso aí. Não confundam romance gênero textual, né, com romance vinculado à ideia de romântico. Romance em literatura é um gênero textual, é uma narrativa ficcional com um enredo bem desenvolvido, é uma narrativa ficcional longa, com um enredo bem desenvolvido. Então, olha só, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, é um romance, tá? Brumas de Avalon é outro romance. Falem aí, narrativas com as quais vocês estão habituados, que vocês gostem de ler. Contemporâneas, atuais, ou vocês não gostam de ler? Professora, Pode citar nomes de autores? Sim, não, pode falar, qualquer, desde que seja romance, fala aí. Karina Desde que seja essa Ricci, narrativa. FML Uhum. Pepper, Rick Riordan, J.K. Rowling. Olha, vocês assistem séries? Tem o hábito de assistir essas séries épicas, por exemplo? Sim, Alguém conhece assistiu Game of Thrones? Eu, Pois é, Game of Thrones foi uma adaptação, né, de um livro, de um romance, tá? Dividido. Aí é claro que não era só um romance, assim como O Senhor dos Anéis, que se transformou em filme, a trilogia do Senhor dos Anéis. Harry Potter, vamos pegar uns que todo mundo conhece, né? Até porque se transformaram, receberam a versão cinematográfica depois. Harry é excelente para que vocês visualizem isso. Então, é uma narrativa ficcional longa com um enredo bem desenvolvido, né? Em que várias ações se articulam para gerar unidade de sentido da história. Harry Potter é um romance, tá? Isso não tem nada a ver com o romântico, né? Ligado aí a essa outra concepção, o romance ligado à questão romântica, de uma relação amorosa, não é isso, tá bom? Então, em literatura, romance é uma narrativa ficcional longa com enredo bem desenvolvido, ao contrário, por exemplo, da crônica ou do conto. O conto é uma narrativa ficcional relativamente curta, tá? Que apresenta só uma célula dramática, não pode apresentar vários personagens, vários espaços, vários acontecimentos que se entrecruzam, tá? Então, atenção a essa questão. O objetivo do romance, o objetivo principal é contar uma história criada a partir da imaginação. Né? Se o objetivo principal do romance é contar uma história, a tipologia predominante vai ser a narração. Embora eu saiba que, no decorrer do romance, eu vou me deparar com vários parágrafos descritivos. Quando se cria o personagem, deve-se apresentar ao leitor as características desse personagem, características físicas e psicológicas, não é assim? Então, embora num romance eu possa me deparar com parágrafos descritivos ou até mesmo dissertativos, argumentativos, a tipologia que vai predominar é a narração, porque o objetivo é contar uma história criada a partir da imaginação. Tranquilo? sim. Bom, dito isso, eu coloquei aqui, né, essa a cronologia, esse organogramazinho, que traz as escolas literárias, né, de acordo com os períodos nos quais elas estão inseridas. Vocês sabem que a literatura caminha, o estudo da literatura, das escolas literárias, caminham com o estudo do contexto histórico. Eu só posso entender a escola literária, a maneira como o artista enxerga, né, a realidade, a partir do momento que eu sei o que acontecia no contexto no qual ele estava inserido, tá? Então, em se tratando da literatura brasileira, o pontapé ocorre aqui, tá? Então, a gente inicia esse processo de sistematização com o quietismo, ou também chamada literatura de informação, né?
Essas 3 escolas aqui fazem parte da era colonial. Então, primeiro, quinhetismo ou literatura de informação, depois o barroco, posteriormente, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, que na verdade nem é considerado escola literária propriamente dita, é um período de transição, né? Modernismo e pós-modernismo, que a gente chama também de literatura contemporânea, tá? Então, essa seria a organização, a sistematização das escolas literárias no nosso país. Vocês estudaram no período anterior, vocês avançaram até pré-modernismo, não foi isso? Ou simbolismo? A gente leu Policarpo Quaresma. Professora, Opa! eu não lembro não, pra ser sincero. Se vocês leram Policarpo Quaresma, vocês avançaram até pré-modernismo. Perfeito. Tranquilo. Então, estão seguindo direitinho aí essa cronologia. Tranquilo. Então, beleza. A gente já inicia aí, vocês já estão aptos a assistir as videoaulas sobre o modernismo, tá? Tranquilo. Só para que vocês tenham... uma questão interessante. Toda escola literária que surge se contrapõe à escola literária que a antecede. Nós já repararam isso? Então, olha só, aqui a gente não está falando de literatura propriamente dita, né? De criação de textos ficcionais, tá? Aqui é a chamada literatura de informação. Foi logo o período de descoberta, entre aspas, né? Do país. Então, o que nós temos aqui são as chamadas crônicas de viagem e a Carta de Pero Vaz de Caminha, que narra as primeiras impressões da nossa terra, mas é claro, né, de acordo com o ponto de vista do colonizador. Tá? Então, não é assim, não são narrativas ficcionais, por isso é chamada literatura de informação. A gente fala de literatura nesse sentido de recriação da realidade a partir do Barroco. O Barroco é a escola na qual os artistas enxergam a realidade através de uma perspectiva subjetiva. Quando a gente pensa na escola barroca, a gente tem de pensar na questão do conflito, da dualidade, né? A subjetividade. Já no contexto do arcadismo, prima-se pela objetividade, simplicidade. No romantismo, retoma-se a subjetividade. Então, são formas, né, com as quais, são lentes através das quais os artistas vão tentando entender a realidade da qual fazem parte, né, e apresentar para o leitor. Então, essa é uma característica importante, né? Toda escola que surge se contrapõe à visão da escola anterior, porque são tentativas de entender o mundo, são tentativas de entender a realidade, e a realidade é um tanto quanto complexa, não é? Então, num dado momento da história, percebe-se que a emoção, o sentimento é importante para dar conta de todo esse processo. Mas, quando isso não se mostra suficiente, resgata-se novamente a tentativa de valorização da objetividade, da razão, no processo de explicação dos fenômenos, mas num dado momento isso também vai dar problema, né? Aí retoma-se, tenta-se novamente resgatar a emoção, né? O lado intimista de enxergar a realidade, e por aí vai. Então, é sempre assim, tá? Então, uma escola apresenta, né, uma lente subjetiva, a outra objetiva. Depois retoma-se aí a subjetividade, depois a objetividade, e por aí vai. Tá? Então, há um crítico que faz uma análise interessante desse processo. Ele vai dizer que no estudo das escolas literárias, nós podemos tomar aí como exemplo para definição desses contrastes
algumas escolas devem ser encaradas, né, como escolas apolíneas, ou seja, que valorizam a razão, a objetividade, e outras escolas utilizam a lente dionisíaca, ou seja, o principal nessa tentativa de interpretação e explicação do mundo é a utilização da emoção. Apolínea, com uma referência aí ao deus Apolo, né? Deus do sol, Isso da que eu ia perguntar agora, se Eu- Dionísio e Apolo vinha da mitologia. Exatamente. Então, Apolínea como uma referência ao deus do sol, da sabedoria, do conhecimento, né? Por isso, né, aí, ó, essa questão da razão. E Dionisíaca como uma referência a Dionísio, deus do vinho, Dionísio ou Baco, né? Deus do vinho. Então, o deus do vinho que valoriza aí a questão do instinto, da emoção, ok? Então, algumas escolas devem ser analisadas do ponto de vista apolíneo e outras do ponto de vista dionisíaco, tá? Umas primam pela utilização da razão nessa tentativa de explicação do mundo, outras pela emoção. Tranquilo? Sim, Eu coloquei esse mapa mental porque não tinha certeza se vocês já haviam estudado simbolismo, mas aí, tendo em vista que vocês já leram Policarpo Quaresma, a gente passa batido desse mapa mental. Eu trabalhei com a turma, o 261, né, esses textos. Que horas são, gente? 4h53. Posso avançar ou vocês têm compromisso? Eu acho Não, que lembra? pode. Eu tô de boa. E o Eu só tô restante? com dor de cabeça. É o quê? Tá com dor de cabeça? Sim, mas é desde de manhã, né? Por causa da aula, não. Eu vou tentar ser rápida, tá? Eu selecionei 3 textos de gêneros textuais que pertencem a gêneros textuais diferentes, né? Então, esse primeiro texto aqui é uma poesia, tá? O segundo texto é uma tirinha, o terceiro, uma charge. Mas, embora eles pertençam a gêneros textuais distintos, eles acabam versando sobre uma mesma temática. Vamos identificar a temática? Da senzala. De dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz, de lágrimas em fel, de ódio se alimenta, tornando meretriz a alma que ele tinha, ovante, imaculada, alegre sem rancor, porém que foi aos poucos sendo transformada aos vivos do estertor. De dentro da senzala, onde o crime é rei e a dor, crânios abala, em ímpeto ferino. Não pode sair, não, um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim um assassino. Esse poema é um poema do poeta Cruz e Souza, um poeta simbolista, na afrodescendente. Cruz e Souza foi um poeta, era conhecido como Cisne Negro, e ele tinha uma obsessão pela cor branca em muitos dos seus poemas, justamente por conta da questão do preconceito racial no século XIX, do qual ele foi vítima. Tá? Então, embora fosse extremamente erudito, ele sofreu na pele o preconceito de uma sociedade racista. E nesse poema da senzala, ele denuncia essas condições, né? Ele traz ainda alguns elementos aqui que nos lembram o determinismo do contexto positivista. Olha só, não pode sair desse espaço de maus tratos, de injustiça, né? Da senzala. Como vai sair da senzala um homem de trabalho, com senso, com razão? Não tem como. Se ele nasceu sem oportunidade de estudo, sem oportunidade de trabalho, sendo maltratado, sofrendo injustiça, o que se espera desse homem? Então, ele apresenta uma visão muito pessimista, né? De acordo com a realidade
na qual ele está inserido. Então, essa realidade aqui é essa realidade de uma sociedade extremamente racista, preconceituosa, né? A gente está falando aqui do século XIX. O segundo texto é uma tirinha. O que caracteriza o gênero tirinha, enquanto gênero textual? A tirinha é uma modalidade de HQ, né, de história em quadrinho, e ela se desenvolve em 2 ou mais quadros. Essa tirinha aqui tem 3 quadros, né? Então, a tirinha é um gênero textual que se desenvolve em 2 ou mais quadros, geralmente apresenta linguagem híbrida, ou seja, imagem e texto. Muitas tirinhas trabalham com uma abordagem crítica da realidade, né? Vamos observar qual é a temática dessa tirinha. Esse é um personagem muito conhecido, o Armandinho. É uma criança extremamente inteligente, extremamente astuta, assim como a Mafalda do Quino, né? Nós temos o nosso Armandinho. Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Reparem, né? Então, os dois conversando aqui no primeiro quadrinho e o Armandinho querendo brincar com o amigo de apostar corrida para chegar até a coleguinha, a Fernanda, né, que está aqui lendo. Ó. Mas ao lado da Fernanda existe uma figura que inspira medo ao personagem negro, né, que é o Camilo, a figura de um policial. Então, por que será que o Camilo sinaliza que não é seguro apostar corrida com o Fernandinho, com o Armandinho? Porque essa figura aqui é a materialização do que a gente chama de racismo institucional. Um negro correndo pode representar, na visão de um policial mal formado, mal informado, né, uma representação de perigo. Olha a questão do preconceito sendo trabalhada aí, né? Então, nessa tirinha, a tentativa é de desconstruir esses modelos. Há uma crítica severa, dura, ao chamado racismo institucional, estrutural, tá? O terceiro gênero é uma charge. Não confundam charge com tirinha. A charge é um gênero textual que se desenvolve em apenas um quadro, tá? Um quadro. A charge, ela tem caráter temporal. Você só vai entender a charge se você estiver contextualizado, né, com o assunto que ela está tratando. Então, ela vai criticar algum aspecto que faça parte da realidade do leitor. Então, outra característica da charge é a questão da abordagem crítica da realidade. É o ponto de vista do chargista, né, sobre algum aspecto, algum problema social que faça parte da vida do leitor. Olha aí. Ele foi assaltado? Não. Foi interrogado. Morreu vítima de violência. Então, mais um texto, né, um texto que pertence a um gênero textual diferente, mas que ratifica, que confirma o que nós evidenciamos no texto anterior, a questão desse racismo estrutural que traz como consequências ações, né, como essas aqui. Tranquilo? E aí há essas 3 questões, tá? Que vocês podem responder com calma e enviar. A outra turma fez isso, né? Respondeu, enviou, cumpriu a tarefinha, tranquilo. Então, vocês já estão kits, tá, gente? Com a turma 261. Porque na primeira aula foi síncrona, eu analisei esses textos, passei esses exercícios. A segunda aula já passou a ser assíncrona. Então, essas aulas já estão postadas na plataforma, basta que vocês acompanhem. Eu peço só para que vocês tenham atenção a essa questão do prazo desse trabalho, desse primeiro trabalho que valerá 1 pontinho, que deverá ser entregue na semana que vem. Tá legal? Professora, Oi.